Boa tarde, eu sou o Gustavo Nery Barbosa, estudo atualmente no Cefet Religiosa, na Friburgo, cursando agora o curso técnico de informática, e esse é o meu lado. Prazer, sou o Pablo, também estudo no Cefet, no mesmo curso de informática. E antes de começar a apresentação, eu queria agradecer a presença de todos, uma boa tarde também quem está assistindo o vídeo, obrigado pela visualização. E também um agradecimento especial ao nosso convidado, o Henrique, professor de Física na TUF. E aqui nós fizemos um projeto, basicamente, um oscilador harmônico que ele funciona com uma mola que tem um peso de aproximadamente 723 gramas. E o Arduino com o equipamento montado, eu vou explicar como que funciona esse Arduino depois. E aqui embaixo a gente pode ver o protoboard que vai fechar todo o circuito. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Qual que eram os objetivos desse projeto? Nós tínhamos que calcular a constante elástica dessa mola quando a gente faz esse movimento aqui para ela balançar. E também o outro objetivo era acender esses LEDs aqui embaixo de acordo com a distância que esse peso vai percorrer aqui. Ou seja, caso ele esteja muito próximo, ele vai acender o LED vermelho. Se ele estiver na distância média, ele vai acender o LED amarelo. E quando estiver totalmente esticado, vai acender o LED verde. Isso aqui remete talvez a um semáforo, pode pensar nessa analogia. No monitor serial, que no caso tem um gráfico que mostra exatamente a distância percorrida, ou seja, quanto mais esticado, o gráfico vai subir. Quanto mais comprimido, esse gráfico vai abaixar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o código em si. O código Arduino é dividido em duas partes. No setup, que é o que é definido no começo, então ele só vai rodar uma vez só, e no loop, que vai ser rodado dependendo do delay que você colocar, do temporizador que você colocar. Nessa parte aqui vai ser onde o sensor O sensor ultrassônico. Esse sensor aqui, ó, ultrassônico, a gente vai mandar energia para ele vai captar a distância que está sendo percorrida aqui e vai salvar em uma variável, por assim dizer. Aqui a gente pega esse número e faz essa equação, e com essa equação a gente coloca nesse encadeamento de si para verificar se tem mais de 20 centímetros, o LED vermelho vai ativar. Se tem menos de 25, ou mais de 25 no caso, o amarelo vai ativar. E se tem mais de 55, o verde ativa. Aí aqui embaixo ele está fazendo a conta da força elástica em si e fazendo o gráfico da distância. E é basicamente esse o nosso projeto. E também agora explicar um pouco mais sobre o Arduino, como que ele é alimentado, a energia. Então aqui embaixo nós temos os cabos de GND, que é alimentação neutra, e também um cabo de 5 volts, que ele está alimentando essa protoboard para ligar o circuito. Aqui em cima, nesses cabos, que são respectivamente laranja, amarelo e verde, nós estamos conectando os LEDs, os sensores. Tem o sensor e o LED está vindo dessa branca. E aqui embaixo tem mais cabos conectados que percorrem a GND, que, por exemplo, ela puxa essa eletricidade de maneira horizontal. Então a gente, com um cabo elétrico, a gente puxa essa eletricidade e coloca no LED, por assim dizer. Então temos o sensor ultrassônico que funciona com base na distância. Ele vai, aquela equação que a gente mostrou no código, ele vai mostrar em centímetros. Então, se a gente balançar, o gráfico vai ficar variando, enquanto que no monitor vai ficar mostrando a distância e acendendo tais LEDs que correspondem a essa distância. E esse basicamente é o nosso projeto. Aí aqui também aparece o valor certinho da constante elástica, e o de baixo, que está só o número, é a distância do sensor para o peso. E como temos um professor de física aqui presente, eu queria mostrar como que foi feito esse cálculo para saber essa constante elástica. Nós sabemos que essa fórmula é basicamente a energia potencial, a energia elástica, a força elástica, por assim dizer, é igual a força vezes é igual a constante elástica vezes a deformação do corpo.
Então, nós podemos dizer que a força elástica, a constante elástica vai ser igual à força aplicada dividido pela deformação do corpo. Ou seja, ela é medida em newtons por metro. Então, se eu aplicar uma força de, digamos, 700 newtons, e isso aqui esticar um metro, quer dizer que a constante elástica dele é de 700 newtons por metro. E isso aponta... O que essa ponta faz aqui? Ela basicamente converte a força elástica. Perfeito. Show de bola. Muito bom, muito bom. Beleza. Bom, boa tarde a todos. O nosso projeto é do carrinho. A princípio, o nosso projeto, a ideia dele era ser um carrinho controlado pelo Bluetooth com celular. Porém, por falta de alguns componentes, a gente não conseguiu chegar a algum objetivo. Então, a gente decidiu trocar o carrinho com sensor de tração. A ideia era que o carrinho andasse e, quando estivesse próximo a algum objeto, ele parasse de andar. Mas, então, por conta da falta de tempo, a gente não conseguiu chegar 100% ao objetivo do carrinho. Exato. Então, o carrinho, como eu disse, está com um sensor ultrassônico que, no caso, ele mandaria um sinal para o Arduino e o Arduino seria responsável por cortar a energia dos motores, das rodas, e assim elas iriam parar de funcionar. Vou mostrar aqui para vocês. No entanto, ele está andando. Porém, quando ele chega ao objetivo, ele não consegue parar. Opa. Melhor botar no chão. O sensor, ele consegue estar lendo, né, a distância do objeto, porém, como eu disse, né, ele não consegue cortar a tensão. Falando um pouco sobre o projeto, ele já havia montado uma outra placa, duas placas na verdade, uma para mandar o comando e outra para controlar melhor os carrinhos. Só que na ausência de uma placa, a gente teve que adaptar e tentar configurar em outra. Só que as duas acabou não funcionando. E o carrinho, ele acabou por não ligar na placa e não conseguir receber os comandos da placa. E teve esse contratempo, então ele está ligado direto na bateria aqui embaixo. Acabou por não receber o comando da placa. E acabou que isso foi só apenas um teste e a primeira vez que aqui no curso está tentando fazer o carrinho. Exato. Foi o primeiro robozinho que funcionou aqui, né? Que fizemos. É isso aí. Em resumo de tudo que ela vai fazer, só a roda está girando. Funcionou o motor, tá top. Tá valendo, tá valendo. O problema tá quebrado. Não, é isso. Beleza. Igualmente, os colegas do outro projeto do oscilador harmônico, nós somos o Cefet, de Nova Friburgo, fazemos o ensino médio, integrado com técnica, informática. Meu nome é Vitor, o dele é Gabriel, quer dizer. E hoje a gente vai apresentar o nosso projeto, que seria uma representação de uma casa, nesse caso uma casa de papelão, que ao o sensor de umidade receber água, ele fecharia o teto da casa. E também no projeto, pode ver. Ok. Temos aqui um display LCD que vai informar se se está chovendo ou se não está chovendo. Exatamente. Se caso estiver chovendo, ele vai formar aqui e vai fechar o teto da casa. Se não estiver chovendo, ele vai abrir o teto. E vai mudar a mensagem, sem chuva. Então a gente vai fazer o teste agora, só para provar um pouco. Deixa eu só filmar também aqui o sensor que está aqui. Como se fosse uma calha da casa, literalmente. Ok. Com chuva. Sem chuva. Sem chuva. Vou botar mais um pouquinho. Foi. Já tá Tá bom. bom. Exatamente. Perfeito. Enquanto indo para a programação, a gente... Enfim, foi um código bem simples que fizemos, que consiste em adicionar as duas bibliotecas, uma do display LCD e outra do servomotor que a gente usou.
Definimos por padrão aqui o Passa por aqui. CD e o nome do servomotor. Aqui embaixo, claramente chamamos o servomotor e o PIN dele. Legal. Falamos qual é o tipo do display LCD, que é 16x2. Botamos uma mensagem inicial, que era sensor de chuva, depois apagamos o LCD, que é o monitorzinho ali. Aí a gente declara uma variável que vai pegar o valor do sensor e a gente faz uma condição com valor arbitrário de 500. Caso ele seja menor, ele demonstra. Esse sensor ele tem uma resistência. Quando ele recebe água, a resistência dele diminui. E aí ele comprova ali que está chovendo. Quando ela fica maior que o valor arbitrário, que é 500, ele afirma que está sem chuva, ou seja, não tem água ali. Ok. É isso aí, galera? Basicamente. Beleza.